História. Aqui é a professora Cristiane e hoje nós vamos falar sobre a crise do Estado Novo. Vamos trabalhar a atividade 9 e 10. Eu sou morena, clara, tenho os cabelos castanhos escuros, longos, tenho os olhos castanhos, uso óculos e hoje eu estou vestindo uma camisa branca com uma estampa preta, tá bom? Bom, gente, o cenário mundial mudou, né? Aconteceu o fim da guerra. A guerra acabou, a Segunda Guerra Mundial, e estávamos em plena Guerra Fria. Nesse cenário de Guerra Fria, a ditadura não fazia mais sentido. Era a vitória da democracia. Os aliados venceram, né? Então, a ditadura do Estado Novo, ela precisava morrer, ela estava condenada. Então, no ano de 1945, a sociedade brasileira entrou no processo de transição da ditadura para a democracia. Novas eleições vão ocorrer em 1945. É necessário acabar com essa ditadura. É o momento de voltar para a democracia. Bom, e nessas eleições, nós já vimos na aula passada que vão surgir novos partidos políticos, certo? E na sua apostila está lá detalhado falando sobre cada um desses partidos. Os candidatos à presidência no ano de 1945 eram de dois partidos, os principais, né? Aqueles que estavam disputando acirradamente. A gente tem a UDN com o brigadeiro Eduardo Gomes, e a UDN, como a gente já viu, é um partido de direita, né? Ele defende o liberalismo econômico, ele é anticomunista, ele é antigetulista e ele vai defender a moral e os bons costumes. Em compensação, a gente tem aqui disputando contra, né, o brigadeiro Eduardo Gomes, o PSDB, com o general Eurico Gaspar Dutra. O PSD, PTB, desculpa, eu falei PSDB, tá, gente? Vou fazer uma correção. O PSD e o PTB, né, como candidato, o general Eurico Gaspar Dutra, apoiava a política de Vargas, né? Era um partido trabalhista, era o partido de Vargas. Defendia o nacionalismo, o desenvolvimentismo, toda a política que Vargas construiu durante todo o seu governo. Toda aquela história que nós vimos desde o comecinho até 1930 até então, tá? Principalmente as leis trabalhistas, que eram muito caras para o povo. Bom, quando saíram as pesquisas, a UDN estava na frente. Isso causou um verdadeiro desespero no povo brasileiro, que quando via Getúlio Vargas, associava ele à CLT, às leis trabalhistas. E com isso vai surgir um movimento queremista. Olha a quantidade de pessoas nessa fotografia que eu coloquei aqui do lado, né? Essa fotografia da época mostra um grupo gigantesco, vários homens carregando cartazes pedindo por Getúlio Vargas. Eles não queriam que Getúlio Vargas saísse do poder. Eles queriam Getúlio. E esse movimento ficou conhecido como um movimento queremista, porque queria a volta de Getúlio. Então o povo temia perder os direitos trabalhistas com o governo da UDN. Pediam pelo retorno de Vargas. Na verdade, eles não queriam que Vargas saísse do poder. E como ele estava naquele momento como presidente, ocupando a cadeira presidencial, a UDN e os militares, com medo que Getúlio Vargas acabasse dando um novo golpe, um novo autogolpe, como aconteceu no Estado Novo, eles vão dar um outro golpe, né? E dessa vez é um golpe de direita, é um golpe da UDN e dos militares, para tirar Getúlio Vargas da cadeira presidencial durante o período eleitoral, para evitar
que ele então desse um golpe de esquerda. Vamos fazer assim, para a gente não se confundir nas nossas videoaulas? Eu vou falar golpe de direita, golpe de esquerda. Daí vocês imaginam um ranking, cada um dando soco de um lado para o outro, tá bom? Bom, e aí Getúlio Vargas, quando saiu da presidência, ele resolveu e declarou todo o seu apoio a Eurico Gaspar Dutra, o candidato lá do seu partido. E com isso, Gaspar Dutra, ele vai ultrapassar a UDN e vai vencer as eleições com 55% dos votos. Só que o governo Dutra vai ser um governo que vai enfrentar uma grave crise econômica, porque os Estados Unidos, um dos nossos maiores apoiadores econômicos, vai tirar o seu capital e passar a investir na Europa pelo Plano Marshall. Bom, Eurico Gaspar Dutra assume o governo e agora voltamos à democracia. É necessária uma nova Constituição. Eu não sei se vocês perceberam, mas toda vez que o Brasil muda o tipo de governo, ele precisa fazer uma Constituição nova. Nós já tivemos aí no total 4 constituições, e essa vai ser a 5ª Constituição, a de 1946. E dessa vez uma Constituição democrática. Porque o Estado Novo acabou, né, gente? Acabou a ditadura. Era necessário que voltasse todos os poderes, era necessário acabar com a censura, era necessário uma nova Constituição. E com isso, vocês vão ficar olhando para a minha cara, mas o que é isso, professora? Segundo o governo Vargas, é atividade 10? Eu tenho um segredo para contar para vocês. Nas próximas eleições, depois do governo Dutra, quem é que vai ganhar? Olha o velhinho de volta, gente. Tem até música para isso. Eu queria até colocar aqui, mas não tem. Tem várias marchinhas que pedem a volta de Getúlio, né? O movimento queremista ganha força e ele se candidata novamente à presidência da República. Vargas vence as eleições de 1950 com 48,4% dos votos, o que vai causar revolta na UDN. E com isso, minha gente, com isso, as críticas e a oposição será ferrenha desde o início, porque a UDN não vai aceitar de jeito nenhum essa vitória. Bom, e aí? Getúlio tinha que sair dessa crise que aconteceu no governo de Dutra. Como fazer, né? Como vencer as dificuldades financeiras? Getúlio vai apostar no nacional desenvolvimentismo, coisa que ele já fazia antes, desde o Estado Novo, né? Ele vai pensar que a única maneira para contornar essa suspensão dos investimentos dos Estados Unidos é apostar na indústria nacional e principalmente na indústria estatal. Ele achava que era o governo, era o Estado que devia desenvolver o país e deveria desenvolver as suas indústrias. Então ele vai criar muitas indústrias de base. Vai ser nesse momento que ele vai criar, por exemplo, a Petrobras, a Eletrobras, que cuida da nossa energia elétrica, né, gente? O BNDE, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, e também o CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa. Por que o CNPq é tão importante? É necessário, gente, ciência, é necessário pesquisa, né? Todo o desenvolvimento das universidades para se criar tecnologia e para o país crescer. Getúlio Vargas sabia disso. Bom, e nesse momento ele tem todo o apoio da sociedade, né? Todo mundo queria Getúlio de volta e óbvio que todo mundo apoiava essa política econômica. Cartazes eram espalhados por todo lugar, existia um movimento, o petróleo é nosso, como a gente vê aqui nesse cartaz, aonde o povo, o Congresso, todos os políticos, eles apoiavam essa ideia, né, de privatização não, gente, desculpa, de estatização da indústria.
E aqui a gente tem uma questão da nossa atividade 10 que eu vou falar aqui para vocês, explicar, dar um oi, dar uma dica, anota aí, presta atenção. A questão número 1 faz a seguinte pergunta para você. Atualmente, os valores da sociedade com relação à estatização dos nossos recursos naturais é a mesma da época de Vargas? Justifique. Bom, vocês acham que hoje a sociedade brasileira, os políticos, eles são a favores da estatização dos nossos recursos naturais, como por exemplo acontecia aqui no período de Vargas, quando ele falava aqui, ó, o petróleo é nosso, né? O petróleo é nosso, né? Hoje defendem isso, ou a privatização. Eu coloquei um cartaz aqui da época de Vargas, o petróleo é nosso. Congresso vai defender o petróleo, o Congresso Nacional. Já aqui temos um cartaz tirado da internet desse ano, aonde mostra privatização da Eletrobras. E aí, os valores são os mesmos? Pensa, te dei a dica, leia o texto e me responda. Bom, chegamos no momento tenso da nossa história. E aí eu não vou rir não, gente, porque estamos falando de coisa muito séria. O governo de Getúlio Vargas, ele vai entrar numa grave crise por conta da oposição, né? João Goulart, um dos seus ministros, ele vai propor o aumento de 100% do salário mínimo. E isso vai gerar um descontentamento gigantesco nos setores que defendem, né, a política de direita. Então a UDN, toda em peso, né, os empresários, os políticos, né, da UDN, o Exército, todos eles vão se opor a essa política do aumento de 100% do salário mínimo, desculpa. E isso vai gerar uma grande tensão dentro do governo. Nessa situação de tensão, o ministro João Goulart, ele acaba sendo demitido para que aliviasse as questões da oposição, mas Getúlio manteve o aumento de 100%, o que acabou não aliviando, né? A UDN, empresários e vários setores da sociedade começaram a aumentar com isso a sua oposição, as críticas ao governo, as acusações a Getúlio Vargas. Então, um dos seus seguranças, seu braço direito, vendo toda essa situação, ele acaba bolando um plano, tentando ajudar aí o presidente. Ele planeja o assassinato de um dos seus maiores opositores, né? Carlos Lacerda, que era um político da UDN, era radialista, era um jornalista e escrevia basicamente falando mal de Getúlio, né? A vida dele, a campanha dele, o sucesso dele era falar mal de Getúlio, né? E esse atentado acaba não dando certo. Carlos Lacerda, ele não morre, mas um dos seus seguranças sim. Isso acaba se espalhando fortemente pela imprensa. Imagina, Carlos Lacerda era um político e jornalista. A UDN vai cair em cima. Carlos Lacerda com mais ferocidade ainda. Setores do Exército e a UDN começam a articular agora mais um outro golpe militar, dessa vez para tirar Getúlio Vargas da presidência. Então, o golpe militar, por exemplo, de 1964, a história hoje já sabe e confirma que ele começou a ser planejado aqui, gente, na década de 50, durante o governo Vargas. E no dia 24 de agosto de 1954, sabendo de toda essa situação, né, acuado, Getúlio Vargas acaba cometendo suicídio no Palácio do Catete, que era a sede da Presidência da República na época no Rio de Janeiro. Isso vai gerar comoção, gente, nacional. Em todos os jornais a notícia é veiculada. A carta testamento que Vargas deixa, ela vai parar em todos os jornais. O povo, olha essa imagem aqui, essa fotografia. Isso é a população do Brasil nas ruas no Rio de Janeiro para acompanhar o velório de Vargas.
Então, o povo enlouquece. A carta testamento, Vargas acaba, nela, acusando grande parte dos seus opositores, falando sobre a tentativa de golpe. E isso vai gerar grande indignação no povo. O povo revoltado não só saía às ruas para poder acompanhar o velório de Vargas, mas também atrás dos seus opositores. Carlos Lacerda foi perseguido, teve que sair fugido do Rio de Janeiro. Jornais, também a sede da UDN, ela foi atacada. Começou a acontecer uma quebradeira em todo o Brasil. Isso não era só no Rio de Janeiro não, né, gente? Estou trazendo fotos do Rio de Janeiro, mas isso aconteceu no Brasil inteiro. Aonde tinha um jornal que falasse mal de Getúlio Vargas e onde tivesse a sede do partido da UDN, estava sendo atacada. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Observa só essa imagem. Eu estou bem na frente porque eu não estou podendo assim, por isso que eu estou andando para lá e para cá. Olha a imagem da quebradeira, da quantidade de pessoas na rua, né? Com raiva, com ódio. E com isso, o golpe militar acabou sendo adiado para 1964. Nessa época não se sabia a data, mas hoje eu estou dizendo para vocês, ele não aconteceu e foi adiado graças à Carta Testamento de Getúlio Vargas. Bom, questão 3. Na questão 3, é a seguinte: ao ler a Carta Testamento e os fatos históricos narrados aqui por esta professora, e também está lá no seu texto, explique por que motivo o povo ficou tão revoltado a ponto de atacar a UDN. Rádios e jornais. Hein, gente? Aqui eu tenho para vocês do meu lado mais um jornal aonde fala do suicídio de Vargas e aonde está aqui embaixo, olha, observa bem, a Carta Testamento de Getúlio Vargas, aonde consta ali todos os pormenores. Eu vou ler para vocês um trechinho aqui da carta para ajudar. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abaterão o meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade. Saio da vida para entrar na história. Esse é um dos trechos mais conhecidos da carta, mas na carta ele fala várias coisas que vão causar realmente todo esse burburinho. E com isso, gente, encerramos a nossa aula. Até o nosso próximo encontro e tchau para vocês!